Olá, aqui Luiz Espiga, músico, professor de música e produtor musical. Bom, Espiga e os robôs. Esse projeto é de fazer esse vídeo e explicar um pouco como eu penso a composição musical e a questão da trilha sonora. Então, por que os robôs? Principalmente nessa época de quarentena, né? A gente fica restrito à produção virtual, né? A relação através do computador. E aí eu chamei de robôs o quê? Os instrumentos virtuais, chamados VST, que são instrumentos que você tem num computador, por exemplo, e simulam instrumentos reais. E você programa e ele toca lá, como se fosse um robô. Bateria eletrônica, a mesma coisa. É como se fosse um baterista, onde você escreve lá a partitura e o instrumentinho toca como se fosse um baterista. Mais um robô. E a gravação multipista. Gravação multipista é quando você mesmo pode virar um robô para você. Que você grava você, depois você vem e coloca um outro instrumento ou uma outra parte de trilha de sonora, etc. E vai somando as camadas até você chegar no resultado final. Quando a gente vai fazer uma música, uma trilha sonora, etc., tem sempre uma motivação, um objeto, alguma relação que você vai partir como temática. No caso agora, como eu peguei para esse projeto agora na quarentena, resolvi fazer uma homenagem para esses nossos amiguinhos aí, nosso casal de gatinhos, o Tempestade e a Cristal. Então eu fiz duas músicas com o nome dos dois e aí eu vou explicar um pouco como que eu pensei essa questão aí da composição dessas músicas. Aí eu fiz um esqueminha mais ou menos de como a gente estrutura, a gente, digo eu nesse caso, né? Existem várias formas de você pensar uma música. Para esse trabalho, o que eu pensei? Uma primeira coisa, o tom, a tonalidade. O que é isso? São as notas musicais que eu posso usar naquela música. A partir de uma família de notas chamada tonalidade, eu tenho ali as possibilidades e defino as notas que vão fazer parte da minha música. Aí você tem o gênero. O que é o gênero? O gênero é o estilo, o ritmo, formas de dizer, né? No caso, eu tenho Tempestade, um rock instrumental, e a Cristal, um funk instrumental. Dois estilos um pouco diferentes de música que eu procurei como ponto de partida para começar a compor. Temos a questão da forma. A forma é muito importante, que é a organização da música. A música tem partes que vão se sucedendo. No caso, por exemplo, você tem a Cristal, que tem uma forma que eu chamei de parte A, depois a parte B, daí repete a parte A, depois vai a parte B de novo. Aí você tem uma ponte. O que é uma ponte? É que liga uma parte na outra, uma coisa diferente. Aí vai para a parte C, que é uma variação onde eu pus um solo de guitarra. Aí depois volta a parte B, você tem um A diferenciado, um A' que volta um pouco diferente, e a parte B para acabar. Isso no caso da Cristal. No caso da Tempestade, uma música um pouco diferente, o rock, né? Eu tenho uma introdução, como vocês veem, tem a parte A na sequência, aí eu tenho uma ponte 1, que é uma primeira passagem levando até a parte B, aí eu vou ter uma ponte 2, que é uma passagem diferente levando para a parte C, e depois a parte A para encerrar a música. Então essa foi a estrutura, a sequência que eu pensei para montar essas músicas. Vale relembrar que existem várias formas, de vários compositores pensam diferentes, mas eu queria passar aqui um pouco como eu penso essa questão da composição musical. Depois da forma, o que eu pensei assim para ir criando, chegando, né, na forma final da música? A instrumentação. O que eu vou usar? Vai ser, como eu já tinha dito, podia ser uma orquestra, teria violinos, contrabaixo, flautas e instrumentos de orquestra. Mas no caso não, olha só, eu pensei, no caso da Tempestade,
a música vai ter guitarra, baixo e bateria. A bateria eletrônica programada, né? É como se fosse uma banda de rock. A música é um rock. Você vê aí o gênero, né, que eu coloquei na Tempestade, é um rock instrumental. Já na Cristal, um pouco diferente. A instrumentação tem a guitarra, o baixo e a bateria programada, mas tem além disso um sintetizador e um piano elétrico que eu acrescentei. Para criar o clima mais do estilo, que é um funk. E é esse funk instrumental. Por que instrumental as duas? Porque não tem ninguém cantando, né? São músicas principalmente conduzidas pela guitarra. Como no caso, eu sou o meu instrumento principal, a guitarra. Bom, então é isso. Espigue os robôs. Vamos ver como é que ficou o resultado das músicas?